Senhor, mais uma vez nós queremos apresentar a Ti a palavra que será ministrada. Nós queremos apresentar a Ti o nosso coração. Nós queremos Te pedir, Deus, que nada, Pai, atrapalhe o Teu Evangelho, as Tuas verdades, os Teus mistérios, de nos serem ensinados nesta noite. Nós declaramos que toda força contrária, toda barreira, todo levante do diabo contra essa igreja, contra as nossas vidas, caia por terra agora em nome de Jesus. Que os nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir do Senhor, para aprender do Senhor. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para se mover nesse lugar e nós te pedimos, vem e venha sobre este lugar. Venha sobre esta igreja, venha sobre os nossos corações. Nós te convidamos, Espírito Santo, a se mover com total liberdade em nosso meio. Nós colocamos diante do Senhor os nossos anseios, os nossos medos, as nossas preocupações, tudo aquilo que tem nos angustiado. Nós não queremos que nada possa atrapalhar o Senhor nesta noite. Jesus, esse culto é para o Senhor. E eu, como teu servo, como teu filho, eu te peço, Pai, humildemente, me usa como instrumento nesta noite. Apesar das minhas incapacidades, dos meus pecados, dos meus defeitos, das minhas fraquezas, eu te peço, Senhor, tem misericórdia da minha vida e dessa igreja. Que apesar de mim, apesar dos nossos pecados, o Senhor possa falar com a tua igreja essa noite. Nós nos colocamos aqui na tua presença, Pai amado, em reverência ao teu santo e poderoso nome e te glorificamos por tudo, porque tu és um Deus santo, santo, santo e santo, e tu reinas sobre nossas vidas, e tu reinas sobre essa igreja, e tu reinas sobre nosso coração, sobre nossa casa, e nós pedimos, vem e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados? Eu queria ministrar uma palavra para vocês, uma palavra um pouco mais curta. Quantos aqui usam óculos? Ou melhor, deixa eu mudar a palavra. Quantos aqui enxergam muito bem? Quantos enxergam mais ou menos como eu? Beleza. O enxergar é algo muito interessante. O poder ver é algo maravilhoso. Mas muitas vezes nós temos caminhado com cegueira. Não uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual que não me deixa enxergar as coisas de Deus. Que não me deixa enxergar o mundo espiritual. Do Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao versículo 52. A palavra de Deus diz, Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora.
Amém, queridos? Cegueira. Homens, um dos grandes heróis da fé, era um homem chamado Jonathan Goforth. Jonathan Goforth foi um homem usado por Deus para evangelizar a China e a Manchúria. E ele, com pouco mais de 70 anos, ele e a esposa ficaram cegos. E mesmo assim, mesmo com a cegueira física, aquele homem tinha uma visão espiritual aguçadíssima. Porque os maiores frutos do seu ministério começaram a ser ganhos após a sua cegueira física. Era um homem que era tão interessante, quando ele pregava, ele conhecia tanto a Bíblia, que ele, cego, parava no púlpito, tateava a velha Bíblia, a abria praticamente no texto em que ele iria ministrar a palavra. E ele declamava os versículos bíblicos de cabeça. E foi um homem usado, mesmo sendo cego fisicamente, ele foi um homem ousado e usado por Deus com uma visão extraordinária. Uma debilidade física, uma cegueira, uma paralisia física não pode parar um homem e uma mulher de Deus. Queridos, quando Paulo, o apóstolo Paulo, esteve preso em cárceres em Roma, com seus pés num tronco, e passou ali anos antes de ser executado, as suas maiores cartas, praticamente um terço do Novo Testamento, foi escrito enquanto aquele homem estava em cadeias, preso. Isso mostra que uma prisão física não pode deter um homem que tem visão espiritual. Prisões físicas não podem deter alguém que tem os olhos fitos em Jesus. E eu te pergunto, como está a sua visão espiritual? Como está o seu olhar para Cristo? Semana passada, aqui no culto, tivemos a palavra de manhã à noite, um pouco mais de confronto. Alguns irmãos me procuraram depois para falar sobre a palavra. Mas foi uma palavra que começou a mexer com nossas estruturas, e eu quero hoje trabalhar um pouco mais com vocês a respeito da nossa visão espiritual. A visão que tem guiado a minha vida, a visão que tem conduzido os meus passos, para onde eu tenho olhado. E o primeiro ensinamento é: os nossos olhos estão fitos na eternidade, sim ou não? Se os meus olhos estão muito mais firmados no meu dia a dia, naquilo que eu possa conseguir, nas minhas preocupações seculares, nas minhas preocupações financeiras, eu quero te falar algo. Você que está vindo assim, você está cego. Nós estamos cegos, sim, nossa visão, ela se resume somente a enxergar as coisas momentâneas, as coisas passageiras, que são efêmeras, que são breves, que logo logo vão se dissipar, tesouros que o diabo e que a ferrugem podem corroer, não como fala em Tiago, tesouros nos céus, que não se corrompem. Aonde estão os meus olhos, ali estarão os meus tesouros e os meus desejos. Se os meus olhos estão fitos nessa terra, se os meus olhos estão cravados nesse mundo, é nesse mundo e para esse mundo que eu vou viver. E a minha colheita vai ser nesse mundo e nessa vida. Mas se os meus olhos estão fitos em Jesus, focados em Jesus, no mundo espiritual, no reino eterno, os meus tesouros, os meus frutos lá serão colhidos. Quantos me entendem? Queridos, o texto fala de um cego chamado Bartimeu, que se encontrava à beira, à margem do caminho. E o caminho fala de um local de movimento. O caminho é por onde pessoas vão e voltam, se deslocam, pessoas se movimentam, é um lugar de atividade. À beira do caminho é para quem está parado. O acostamento
é para quem está parado. Um carro na rodovia, quando quebra ou quando tem uma cidade, ele vai para o acostamento. O acostamento, a beira do caminho, a margem do caminho, é para aqueles que estão parados, que não estão se locomovendo, que por uma situação ou outra estão estagnados, paralisados, inertes. E fala que aquele cego estava à beira do caminho, parado, inerte, mendicando, pedindo esmolas, pedindo alguma coisa para se manter vivo, porque a sua situação o impedia de trabalhar. E fala que, ouvindo ele, olha, quem está passando aí é Jesus. Jesus Nazareno está passando. E ele começa, fala, Jesus, ele é o profeta, ele é o filho de Davi, é aquele que o Senhor disse que iria enviar. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria te convidar durante uns 30 segundos a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Não abra por motivo algum. Enquanto estiveres com os olhos fechados, comecem a se imaginar a margem do caminho. Imagine a sua vida agora, você tem que voltar para sua casa sem você enxergar. Você tem que se dirigir para o seu trabalho sem enxergar. Os trabalhos domésticos sem enxergar. O simples trocar de roupa sem enxergar. Imagine a sua vida em trevas densas, quase que palpáveis, que você não consegue praticamente tatear nada, perdido, abandonado, largado à margem do caminho. E que nesse momento você ouve, Jesus está passando. E você sabe que Ele pode te curar, que Ele pode arrancar as escamas dos olhos, te fazer voltar a ver. E você começa a gritar, você não sabe por onde ele está passando, mas sabe que ele está passando. Você diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque você sabe que é a sua única chance de voltar a ver e de abandonar as trevas. Abra os seus olhos. E você ouve um burburinho, você começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falam com o cego, cale-se, fale baixo, para de exagero. E aí você grita mais alto ainda, o cego grita mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor ouve, o Senhor para, e o Senhor diz, chamai-o. E alguém vai lá e fala, cego, o Senhor está te chamando. E fala que aquele cego imediatamente lança fora a sua capa, dá um salto, ele pega na mão de alguém, me leve até Jesus, me leve. Ele foi conduzido até Jesus, chegando lá, Jesus fala com ele, o que queres que eu te faça? Ele fala, Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor vai lá e fala, a sua fé te curou. Meu amado, nós sabemos que estar à margem do caminho é estar parado, é estar estagnado. Enquanto todo mundo se movimenta, todo mundo cresce, todo mundo rompe, eu fico parado, eu fico travado, eu não tenho condição de assumir as minhas responsabilidades, eu não tenho condição de assumir aquilo que foi confiado por Deus na minha vida. Se eu sou um esposo e eu estou à margem do caminho, quer dizer que eu sou um esposo que não assume a responsabilidade de fazer com que minha casa caminhe. Se eu sou uma esposa e estou à margem do caminho, quer dizer que eu sou uma esposa que não está sendo uma auxiliadora idônea do meu esposo. Se eu sou um filho que estou à margem do caminho, é um filho que não respeita pai e mãe, que não se importa com os estudos, que não quer nada com a vida. É aquele filho que vai almoçar, deixa o prato em cima da mesa porque ele não consegue pegar o prato e colocar dentro da pia. Não consegue mal arrumar a sua cama. Se eu sou um funcionário de uma empresa ou dono de uma empresa, estou à margem do caminho, é aquele funcionário que não é responsável, que não se importa pela qualidade do serviço. À margem do caminho são pessoas que não assumem a responsabilidade que Deus confiou a elas. São pessoas que estão, quando todo mundo vai e vem, ele está parado.
estagnado, travado. E quantos são aqueles que estão hoje à margem do caminho? Pessoas com potencial maravilhoso, pessoas com chamado poderoso, pessoas com a graça, com dons, com talentos, que estão parados à margem do caminho, porque não assumem a responsabilidade que Deus confiou em suas mãos. Quantos pastores, quantas pastoras, quantos levitas receberam de Deus um chamado, mas não tomam posse? Não quero. Eu vou me marginalizando, viver à margem é se marginalizar, é viver fora de um padrão, fora de uma lei, é viver fora do centro. E aí, meu amado, muitas pessoas, por não assumirem as suas responsabilidades, começam a viver à margem do caminho, viver à margem de um chamamento, de um chamado em direção de Deus. Então, viver à margem do caminho é isso, é fugir das minhas responsabilidades, é fugir do chamado que Deus me deu, é deixar de ser um esposo presente, amável, é deixar de ser uma esposa auxiliadora, idônea, é deixar de ser um filho, um irmão, uma irmã, responsável por aquilo que Deus confiou em suas mãos. Mas eu quero que você saiba que hoje Deus vai nos ensinar como sairmos do acostamento, como voltar para a rodovia da nossa vida, como voltar para o caminho certo. Independente da sua vida, do que você viveu, do que você fez, Deus pode tirar você da margem e te colocar no eixo. Amém, queridos? E aí a palavra fala também da cegueira. E o que é estar cego? O que pode me fazer ficar cego? Vamos lá. Principalmente o pecado que habita em mim. O pecado me cega, porque o pecado muitas vezes me faz dar justificativas para os meus erros. O pecado me faz disfarçar as minhas falhas. Eu tento encobrir aquilo que eu faço errado. O pecado, ele vai corroendo a minha mente, ele vai corroendo os meus valores, os meus princípios, os meus padrões morais baseados na palavra de Deus. Eu começo a aceitar tudo, eu começo a viver debaixo de uma capa de impureza, de pecado, de coisa errada. De maneira tão forte eu me entrego em pecado que eu começo a abandonar as minhas responsabilidades. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa viciada em jogo. Eu tive amigos que perderam tudo com jogo, em apostas. É um vício tão violento, tão terrível, que a pessoa não mensura as consequências, as implicações que o ato dele vai acarretar sobre sua vida e da sua família. E se você perguntar para um cara viciado em jogo, ele vai te falar: eu não sou viciado não, eu sei quando parar. Não sabe. O vício nas drogas, na mentira, tudo aquilo que na pornografia, tudo aquilo que te cega, que você tenta dar uma justificativa porque você faz aquilo, é porque você já está cego. Eu falei semana passada, pecado você comete e você assume: eu fiz isso errado, eu cometi tal pecado, e não justifica, pede-se perdão, busca ter humildade, que é a sabedoria que vem de Deus. Mas quando a pessoa tenta se esconder atrás dos pecados com justificativas as mais absurdas possíveis, ele demonstra claramente, ou ela, que estão cegos, que não conseguem mais enxergar além. Quantas pessoas, queridos, estão tão cegas pelas paixões? Outra coisa que faz cegar a gente, as paixões humanas. Estão tão cegas, o cara é casado, a mulher é casada, se apaixona por uma terceira pessoa, aquela paixão quase que de adolescente, ele fica tão cego pelas emoções que ele não se importa com o cônjuge, não se importa com toda a família, com os filhos, e ele cai no adultério, ela cai no adultério e destrói a família inteira. As emoções nos cegam. Quantas pessoas têm agido pela emoção,
tenho agido de maneira irresponsável, porque as paixões têm dominado os comportamentos. Eu quero aproveitar aqui para dar uma deixa para vocês. Eu calço 44. Desde os 12 anos eu tenho um pé desse tamanho, meio exagerado. Mas eu me lembro quando eu calçava 35, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Se eu fosse calçar um sapato 35 hoje, caberia no meu pé? Claro que não. Se eu fosse colocar uma calça quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tinha mais ou menos 1,30 m e pesava desse tamanho, 80 quilos, parecendo um botijão de gás, a calça ia ficar folgada da cintura e curta, pegando parecendo um short, não ia dar certo. Quando eu era criança, eu agia como criança. Mas eu cresci, não adianta eu querer continuar usando as mesmas roupas de quando eu era criança. Eu cresci, eu me recordo quando eu era criança, se alguém fala assim, Anderson, você parece um botijão de gás. Eu chorava uma semana. Ou então, como me chamava na infância, de toquinho de amarra-jegue, ou tamborete de forró, que era baixinho, gordinho. Eu passava uma semana chorando. Se o cara falar isso comigo hoje, me causa algum impacto? Não. Antes você parece toquinho de amarra-jegue. Primeiro que eu sei que eu não pareço, mas isso não me causa nenhuma dor. Porque as emoções que eu tinha na minha infância, ficaram na infância. As minhas emoções amadureceram. E tem pessoas que chegam à idade adulta, cronologicamente falando, mas continuam com a idade infantil na idade adulta, as emoções. Pessoas que se você falar com ela um pouco mais duro, ela desaba em choro, ela não se segura. Pessoas que se passarem por um confronto, elas não suportam ser confrontadas. Se você faz uma brincadeira, chora, se sente a pior pessoa do mundo. Pessoas que as emoções que ela amadureceu fisicamente, mas emocionalmente continuam usando como padrão para comportamento as emoções de 30, 40 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa. As emoções doentes nos cegam. Vocês já viram aqueles sequestros na televisão que um bandido pega lá um refém e põe a arma na cabeça? E fica assim, põe o refém como se fosse o escudo dele? É mais ou menos isso que as emoções fazem com a gente. Eu saio de casa, levanto, se tenho emoção curada, a emoção tenta me segurar, eu falo, não, peraí, o meu bolso aqui. Eu é que mando em você. Então eu passo por situações no trânsito, no trabalho, com a família, que com a emoção curada eu tiro de letra. Mas tem pessoas que levantam de manhã cedo, quando levantaram, a emoção vai lá, pega ele pelo pescoço, dá uma gravata, põe a mão na cabeça e fala, você faz o que eu mandar você fazer. Na primeira situação que acontece, as emoções extravasam, você vai gritar, vai chorar. Porque quem controla ele são as emoções, não é ele mesmo. As emoções vão nos cegar. Estando cegos espiritualmente, eu vou cometer erros terríveis na minha vida. Então, a cegueira pode ser os pecados, o descontrole emocional. A cegueira pode ser estresse, ira. Aquele ser humano extremamente cabeça dura, que você fala para ele uma coisa, ele não consegue. Ele muitas vezes sabe que está errado, mas é tão orgulhoso, é tão soberbo, é tão arrogante que não consegue aceitar que está errado. E mesmo que ele não aceite que ele está errado, ele não consegue aceitar que o outro está certo. Isso me cega. Pessoas que não são tratáveis, que não aceitam ser confrontadas, que elas se fecham no seu mundinho, são pessoas cegas. E quanto a isso, querido, deixa eu passar algo para você. E a cegueira, o que faz? Te joga à margem do caminho. A cegueira espiritual te tira do caminho e te coloca no acostamento. Para o carro da sua vida. Hoje pela manhã, eu tenho no meu devocional lá em casa, eu li uma parte num livro que contava a história de um filhote de camelo. O filhote chegou assim para a mãe, para a mãe camelo, né? Mãe, por que eu tenho essas patas tão grandes, com esses 3 dedões aqui na pata?
A mãe toda orgulhosa: meu filho, porque nós camelos temos a pata grande para podermos caminhar bem pelo deserto e passar pelas dunas tranquilamente. Que bom, mãe. Mãe, e por que nós temos esses cílios tão grandes nos olhos? Meu filho, esses cílios é para quando vier a tempestade no deserto, a areia não pegar nos seus olhos e você poder continuar caminhando firme no deserto. Bom, mãe. Mãe, mas uma pergunta: e por que nós temos essas corcovas nas costas, Meu filho, isso aí é poder armazenar água para que nós possamos passar meses no deserto sem precisar de água. O menino parou, filhote de camelo, né? Falou: mãe, só uma pergunta. Se eu tenho essas patas grandes com dedos grandes para caminhar pela areia fofa do deserto, se eu tenho esses cílios grandes para proteger contra as tempestades de areia no deserto, e se eu tenho essas cocovas nas costas para encher de água, para conseguir ficar mesmo no deserto sem beber água, por que então que nós estamos presos no zoológico? Essa é a lógica. Muitas vezes nós temos dons maravilhosos para estar no deserto, para estar no caminho, e eu estou preso no zoológico. Esse zoológico, queridos, quero que você entenda que o telespectador dele é o diabo. Ele nos prende no zoológico, onde nós deveríamos estar livres, vivendo segundo para aquilo que Deus nos chamou. O lugar de camelo é no deserto, o lugar do homem e mulher é aos pés de Jesus Cristo. E nós muitas vezes estamos vivendo preso ao zoológico do diabo, porque os nossos pecados, nossas emoções têm nos cegado, e os dons e talentos que nós temos, nós não estamos usando para a glória de Deus. Queridos, mas vamos lá. Fala que aquele cego, à margem do caminho, clamou a Jesus. Aqui tem um ensinamento interessante. Ele fez algo que os fariseus não fizeram. Ele fala: Jesus, filho de Davi. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele fala: Jesus é o Messias, porque pela história hebraica, judaica, o filho de Davi seria o novo rei de Israel, seria o Messias que Deus prometeu. E quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, ele fala Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Ele teve uma visão, começou a ter visão espiritual aberta, e ele chamou Jesus de Messias, coisa que nem os fariseus chamavam naquela época, porque falavam que Jesus Cristo era um falastrão, era um falso profeta. Aquele cego começou a ter a sua visão, porque ele passou a crer em Jesus. Ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele buscou Jesus Cristo, e fala que quando chamaram ele, o que ele fez? Primeira coisa, ele largou a capa, e imediatamente fala que ele lançou a capa fora. Queridos, essa capa que o cego usava, era uma capa que não só pegava no ombro, ela pegava no ombro e tinha um capuz, para o rosto ficar mais sombreado. Por quê? Normalmente a cegueira era algo muito comum na época de Cristo. Segundo alguns estudos, você teria até 20 a 25% da população era cega. De cada 100 pessoas, de 20 a 25 eram cegas. E a cegueira não é essa como nós temos hoje, é aquela cegueira que o olho ficava todo branco. Então era algo para muitas pessoas assustador. Então ele ficava de cabeça baixa, encurvado, pedindo esmolas ali, para que ninguém contemplasse aquele semblante terrível que tinha na época. E ali, ele se levantou, ele arrancou a capa e lançou fora. A pergunta é, a capa era importante para ele? Claro que era importante. Hoje, se você quer comprar uma calça, um sapato, um tênis, você vai na loja e você encontra. Tênis, as multidões, calças de todos os preços, valores, camisas. Mas naquela época, ter uma roupa, queridos, você não tinha 2, 3 mudas de roupa como você tem hoje. Mulheres naquela época, você não tinha 20 pares de sapatos como você tinha, umas sandálias, mulheres, só. Se você fosse muito, muito rica, aí você tinha uma sandália, talvez um outro sapato, mas no máximo 3, mais do que isso não existia. E aí, aquele cego pega a capa, que era algo importante para ele, que o ajudava a se aquecer no frio, e que no calor protegia contra os raios do sol. E ele pega a capa, lança fora e se levanta. Então ele abriu mão de algo importante. A pergunta é,
Por que ele abriu mão de algo tão importante? Porque ele lançou no chão a capa. Porque ele entendeu que mais importante não eram os padrões ou patrimônio financeiro que ele possuía, era Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos deixado coisas importantes assumirem o lugar daquilo que é muito mais importante na minha vida, que é Jesus. Eu tenho colocado a capa do trabalho, que é importante, à frente de Jesus. Eu tenho colocado a capa do meu lazer, que também é legal, à frente de Jesus. Eu tenho colocado a capa da desculpa da minha família à frente de Jesus. Eu tenho colocado a capa do porque eu tenho que ter uma faculdade à frente de Jesus. Porque eu tenho que conquistar à frente de Jesus. Eu tenho colocado capas na minha vida para encobrir a minha feiura espiritual, a minha cegueira espiritual, para eu poder ficar quieto no meu canto à margem da sociedade, à margem do meu chamado de Deus. Quantas pessoas colocam desculpa no trabalho: não tenho tempo de ir para a igreja agora, não tenho tempo de Jesus Cristo, para mim agora não dá, não porque eu tenho que sair, não porque hoje é o dia do meu futebol, eu não posso ir para a célula, eu não posso ir para a igreja, porque hoje eu tenho que fazer um trabalho extra, não posso ir para a igreja. Coloca desculpa para tudo para buscar Deus. Trabalho, família são coisas importantíssimas. Primeiramente família, depois trabalho. Querer ter um carro melhor, uma casa melhor, isso também não é pecado, isso não é errado, isso é importante, é aceitável. Mas o que não pode é quando você coloca essas desculpas como justificativa para você não buscar a Deus. Quando você coloca essas desculpas como justificativa para não clamar a misericórdia de Jesus. Meu amado, quais têm sido as capas que você tem colocado sobre a sua vida? As capas, me perdoem falar aqui, mas as capas esfarrapadas das justificativas sem pé nem cabeça. E aí, meu querido, aquele cego, ele lançou fora a capa, que era algo importante, mas não importante, mais importante que Deus, e ele foi até Jesus. Ele caminhou, foi conduzido até Jesus Cristo, chegou em Jesus Cristo, e o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Perceba que ele já havia arrancado a sua capa, jogado no chão. Um homem com a fisionomia triste, com os olhos brancos, que causava terror a quem o via, por isso caminhava cabeça baixa, pedia esmola de cabeça baixa. Ele se apresenta diante de Jesus Cristo e fala: Senhor. E Cristo fala: o que queres que eu faça? Parece óbvio a pergunta de Cristo, ele falando com o cego, perguntando para o cego o que o cego queria. É claro e evidente que ele queria voltar a enxergar, sim ou não? Não. Não é. Mas como não é, pastor? Se ele era um cego e ele vai até Jesus Cristo e ele não era. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão cegas, mas estão pedindo para Jesus Cristo carro. Estão cegas, mas estão pedindo aumento de salário. Estão cegas, mas estão pedindo uma viagem, um celular novo, um namorado, uma namorada. Estão cegas em relação à vida espiritual e têm pedido tudo menos a cura da cegueira espiritual. A maioria das pessoas que estão cegas, presas em algum pecado, ela não fala: Senhor, me liberta desse pecado, Senhor, me ajuda a vencer essa tentação maldita. Não, Senhor, eu preciso de um carro, um salário melhor, uma casa melhor, eu quero uma viagem, eu quero aquele celular. Normalmente quem está cego dificilmente consegue pedir a Deus: Senhor, me tira dessa cegueira, Senhor, me tira dessa falta de visão espiritual. Pode parecer óbvio o que aquele cego pediu, o que ele iria pedir, mas não era. Muitos de nós, estando cegos, temos pedido a Deus coisas que não tem nada a ver com nada. Sabe o que é isso? Mais ou menos o seguinte: quem é pai sabe disso. Chega no final do ano, Natal, aniversário, está o seu filho e sua filha com o sapato rasgado, já está com um buraco embaixo do sapato. E você tem na mão R$100. Aí você fala: eu vou dar para o meu filho um tênis, para minha filha um sapatinho. Ele não tem mais sapato em casa, já cresceu, já está rasgado, está saindo o dedo lá de fora do sapato.
Aí você pergunta: meu filho, minha filha, o que você quer no Natal? Eu quero um brinquedo, pai. Não, mas você não quer um sapato? Não, eu quero um brinquedo. Não, mas eu quero lhe dar um sapato. Você precisa de um sapato, meu filho. Não, eu quero um brinquedo, pai. Eu quero um celular. Mas como se você precisa de um sapato? Não, mas eu quero o brinquedo. Aí você dá o brinquedo, ele usa 3, 4, 5 semanas, joga fora, e ele continua com o sapato furado. É mais ou menos isso. Quando Deus pergunta: o que queres que eu te faça, meu filho? Nós estamos com o sapato furado, ele está morrendo de saber que nós precisamos de um sapato, e a gente está pedindo um brinquedo para Jesus Cristo. E quando Cristo pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, que eu torne a ver, que eu volte a enxergar. O que vem envolvido nessa resposta daquele cego diante de Jesus? O que vem em torno dessa resposta do cego? Que eu volte a ter as minhas responsabilidades. Deixa eu te explicar isso. É mais ou menos o seguinte: o cego, você quer voltar a ver? Que é isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Se você voltar a ver, você vai ter que sair da margem. Você vai ter que sair do acostamento. Você vai ter que sair da sua paralisia. Você vai ter que caminhar com suas pernas. Chega de você ser guiado pelos outros pela mão. Chega de você caminhar com muleta. Você vai ter que assumir as suas responsabilidades. Não seja cego. Se você voltar a enxergar, você vai ter que trabalhar, cara. Você vai ter que ser o esposo que a sua esposa espera. Você não vai ter mais desculpa: eu sou um ceguinho, eu não posso. Você vai ter que tomar conta dos seus filhos. Você vai ter que trabalhar para manter a comida da sua casa. Não, eu sei. Cego, se você enxergar, você vai ter que começar a caminhar com as suas próprias pernas. É isso que você quer, cego? Você tem certeza que você quer ser curado? Que você quer voltar a enxergar? E voltar, isso quer dizer, você vai sair do acostamento. Você vai voltar para o caminho. E você vai ter que assumir todas as suas responsabilidades. É isso mesmo, cego? Senhor, que eu volte a ver. Quando nós pedimos a Deus para curar nossas responsabilidades, curar nossa cegueira, isso vem implícito, junto com isso, as nossas responsabilidades. E é por esse motivo que muitas pessoas não pedem a Deus para curar os seus emocionais, não pedem a Deus para curar ou libertá-lo dos pecados, das tentações, não pedem a Deus força para vencer nas lutas, preferem muito mais pedir as bênçãos do que força. Uma coisa que eu fico triste, eu sempre falo isso aqui quando eu oro: Senhor, que o Senhor não reduza meu fardo, mas que o Senhor me dê ombros mais fortes para suportar mais o peso da caminhada. Ser cristão, gravem isso, é para os fortes. Cristão não foge de suas responsabilidades. Cristão não foge das suas demandas. Ele assume, é que nem futebol, para no peito e faz o gol. Assume a responsabilidade e põe em prática aquilo que ele tem que ser, segundo a vontade de Deus. É por esse motivo que muitos homens e mulheres se escondem, se acovardam na sua cegueira e não querem que mexam em suas debilidades, não querem ser confrontados. Não, eu estou quietinho aqui no meu canto, eu não preciso ir para a igreja, eu não tenho que ir na cela, porque se eu não for para a igreja eu não tenho que liderar a cela, eu não tenho que tal, e vai se escondendo das suas responsabilidades. Eu li uma frase, queridos, que mudou um pouco a minha visão cristã. Essa frase mexeu demais comigo. Se eu não me engano, de Wickenheim, um grande evangelista no século 18 e 19, ele falou o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e pelo homem totalmente a ele entregue. Repito, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e pelo homem que se entregar a ele totalmente. Eu tomei uma decisão: eu serei esse homem. E vocês podem ser também esses homens e mulheres. Não há espaço somente para um homem, mas para todos nós, de sermos algo que o mundo jamais viu. Quando ele fala que o mundo ainda não viu, não conseguiu nem imaginar o que Deus pode fazer com um homem ou com uma mulher, com, pare com ele,
aquele que se entrega totalmente a Ele, que assume totalmente as responsabilidades que Deus colocou sobre ele, o mundo vai tremer. Deus está chamando a mim e a você para deixarmos a cegueira de lado, para lançarmos no chão a capa das desculpas, para sairmos da margem do caminho e voltar para o caminho. E o que é o caminho? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu saio da margem, quando eu saio do acostamento, eu vou começar a caminhar no caminho que é Jesus Cristo. Eu vou começar a caminhar no caminho reto, puro, santo, que vai trazer sobre mim responsabilidades, mas Ele vai me dar força, porque Ele sabe que nós somos fracos, e quando nós somos fracos, a palavra nos diz que Ele nos faz fortes. Queridos, cabe a mim e a você, nesta noite, abandonarmos a nossa cegueira espiritual e falar: Senhor, eu vou parar de encher sua paciência, pedindo um carro novo, pedindo um trabalho novo. Eu vou parar de encher sua paciência, pedindo aquela e essa bênção. Mais uma vez, não é errado, você pode pedir isso, mas que essa não seja a tônica da sua vida. A palavra de Deus nos ensina: se eu buscar primeiramente o reino dos céus, que todas as demais coisas me seriam acrescentadas. Se Deus falou isso, e se Ele não mente, por que nós estamos buscando ainda as coisas seculares? Eu quero te fazer um desafio que fiz na minha vida, e minha vida tem mudado com isso, queridos. Comece a se rasgar diante de Deus. Não perca tempo de chegar na igreja e ficar batendo papo. Já chega na igreja, quando chegar a semana que vem, já se joga no chão, vai orar, vai buscar a Deus, já comece a clamar. Você não tem que esperar um pastor subir aqui e começar um culto para você orar. Você não tem que esperar o ministro de louvor começar a ministrar, falar cante para você cantar, se ajoelhar para você ajoelhar. Você não precisa fazer isso. Você já pode adorar o Senhor de maneira espontânea onde você está. Queridos, eu tenho provado coisas na minha vida cristã nesses mais de 20 anos de conversão, de alguns meses para cá, que eu nunca tinha provado, queridos. Estava eu no quarto de oração orando, minha esposa no quarto orando, meu filho orando no outro quarto, minha filha na sala, os quatro orando de manhã. E foi algo tão maravilhoso que eu falei com ela, quando eu saí da oração, era mais ou menos 11h30, eu falei: amor, só estou saindo aqui agora porque nós temos um almoço na casa da sua mãe, mas eu ficaria aqui o resto do dia inteiro diante de Deus. E ela falou a mesma coisa: amor, eu tive o mesmo sentimento. Um choro, um quebrantamento, uma coisa que eu não sentia já há anos, queridos, de me derramar diante de Deus. Eu não fui lhe pedir nada, eu fui ler a Bíblia, eu fui me derramar diante dele, eu fui cantar para ele, eu chorava, e Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. Ah, pastor, mas eu já fiz isso, queridos. Tem coisa que não vai começar hoje pum, acontece. Não, você vai ter que vencer a sua carne, começar a pôr em prática, buscar a presença de Deus, orar, clamar, pedir: Deus, eu quero mais do Senhor, eu não quero essa vida mediana. Mediana quer dizer medíocre. Eu não quero uma vidinha mais ou menos, eu quero me derramar de Senhor, eu quero ler a palavra de Deus com prazer, com alegria. Eu quero ter alegria em orar, buscar a Tua presença. Tira essa cegueira de mim, a cegueira que me impede de orar. O Senhor está nos chamando a sairmos da margem, ir para o meio do caminho. E como exército, aqui fala que aquele cego, ao ser curado, passou a seguir o Senhor imediatamente, na mesma hora. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Daqui a pouco nós teremos ainda a ceia e as ofertas. Mas eu quero convidar você nesse instante. Eu quero ter duas orações. A primeira oração específica vai ser o apelo da visão para aqueles que querem entregar a vida a Jesus. E depois teremos oração na qual nós iremos pedir a Deus que sare nossos olhos espirituais. Então, com os olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração, queridos. Curve sua cabeça e repita após mim essa oração. Senhor Jesus, eu te peço, entra na minha vida. Eu clamo o teu perdão, a tua misericórdia, por ter andado cego,
nos pecados. Eu te peço, Jesus, me perdoa as falhas, os erros e as muitas desculpas que durante toda a minha vida eu apresentei ao Senhor. Eu quero me entregar totalmente a Ti, em nome de Jesus. Queridos, essa oração muito simples, uma oração na qual você entrega seu coração a Jesus Cristo, uma oração que você entrega a sua vida a Ele. Eu quero convidar você que hoje fez essa oração pela primeira vez, ou talvez tenha feito mais uma outra vez, mas que você entendeu que você precisa entregar sua vida a Jesus. E para você que estava caminhando com o Senhor, mas por algum motivo acabou se afastando e hoje quer voltar para os braços do Pai, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.